Deus, Ele tem uma palavra ao nosso coração nessa noite de hoje. Eu creio que Deus Ele vai falar comigo, vai falar contigo. Aleluia! Marcos capítulo 5, versículo 1. Glória a Deus. Versículo... Louvado seja o poder de Deus. Glória a Deus. O versículo 1 eu vou ler aqui. A igreja acompanha. E assim que atravessaram o mar, foram para a região dos Gadarenos. Logo que Jesus desceu do barco, veio um dos sepulcros caminhando ao seu encontro um homem possuído por um espírito imundo. Esse homem vivia em meio aos sepulcros e não havia quem conseguisse dominá-lo, e mesmo com correntes. Muitas das vezes haviam correntado seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões, estraçalhava as algemas e as correntes, e ninguém tinha força para detê-lo. A tradução da minha Bíblia é diferente, tá, irmãos? E noite e dia sem repouso, perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rocha. Ao avistar Jesus, ainda de longe, correu e atirou-se aos seus pés e clamou aos berros: Que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico-te que, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus já lhe havia ordenado: Sai deste homem, espírito imundo. Todavia Jesus o interrogou: Qual é o seu nome? Respondeu ele: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E implorava incessantemente para que não os mandassem para fora daquela região. Enquanto isso, perto dali, numa colina vizinha, havia uma grande manada de porcos que estava pastando. Foi então que os demônios rogaram-lhe a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos para que entremos nele. E Jesus respondeu, lhe permitiu que os espíritos imundos deixassem o homem e entrassem nos porcos. E a manada, com cerca de 2.000, atirou-se a precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogaram. E as pessoas que apacentavam os porcos fugiram e relataram esses fatos na cidade e nos campos, e todo o povo correu para ver o que havia passado. Quando chegou próximo, Jesus observou ali um homem que fora tomado por uma legião de demônios, assentando-se vestido em perfeito juízo, e ficaram assustados. Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Então, nós lemos uma palavra, glória a Deus, uma palavra muito interessante que fala sobre a libertação de um processo. Libertação de um processo. Quando nós lemos sobre palavra de libertação, quando nós lemos sobre palavra de cura, de expulsão de demônio, entendemos que Deus, Ele sempre está disposto a usar quem está pronto para fazer a obra de Deus. E nesse texto bíblico, não havia ninguém com autoridade do céu, não havia ninguém com autoridade para expulsar aquele gadareno, aquele homem que tinha um espírito maligno. E dentro desse texto bíblico nós vemos a autoridade de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus. O poder de Deus, que Deus ele se fez presente naquele momento para expulsar aquele homem que estava possesso por um espírito maligno. E Jesus Cristo, ele sempre teve pressa na sua obra. Jesus, ele entra no barco, atravessa do outro lado, ele passa pelo caminho, ele vê um sepulcro, ele vê um homem endemoniado, possuído por um espírito imundo. Por que espírito imundo, irmão? Isso já é bem óbvio. Aquele homem estava com espírito imundo, estava sendo dominado por força das trevas. Em meio aos sepulcros, ele comia defunto. As correntes que prendiam ele não seguravam ele. Ele era um homem possesso. E naquela região, naquela aldeia, não tinha ninguém para expulsar aquele demônio. Aí então entra Jesus na cena e vê aquele endemoniado e questiona qual o seu nome.
Jesus ele faz isso intencionalmente para todos os que estão em volta, para ver que o negócio espiritual é sério. Glória. O mundo espiritual não é de brincadeira. Jesus ele não tem costume de falar com endemoniado, mas Jesus Cristo falou para todos os que estavam em volta ver que o mundo espiritual é real, ver que o mundo espiritual existe. Pastor Jeremias vê que no mundo espiritual existe demônios que eles tomam posse do corpo, talvez por uma brecha, por uma lacuna ou por uma legalidade. Deus ele está mostrando na sua palavra que o mundo espiritual, o negócio é sério. Nós passamos por batalhas espirituais, e nessa batalha espiritual nós temos que estar atento, tapar todas as brechas, estar em oração, buscando o Senhor, porque se vacilar, o inimigo ele toma posse do corpo e ele vem para matar, roubar e destruir. Mas eu dou glória a Deus que Jesus ele veio para dar vida e vida em abundância. Glória. Se Jesus ele pergunta para o espírito maligno qual o seu nome, ele fala que é legião. Por que legião? Legião pelo menos são mais ou menos 2.000 demônios em um corpo. 2.000 demônios dentro daquele homem. E ninguém podia expulsá-lo. Ninguém tinha autoridade de expulsar. Jesus andando naquela região, passou no cemitério, viu aquele homem endemoniado. Ele parou e viu a necessidade de expulsar aquele espírito maligno e salvar aquela vida. Aleluia. Sabe que Deus está falando? Que nessa noite de hoje tem pessoas que estão com propósito, tem pessoas que estão orando pelo seu marido, pelo seu filho, pela sua esposa, e não está aguentando mais o processo, a luta, a peleja. Olha, Senhor, é só o Senhor para entrar com providência, para expulsar o espírito maligno do meu marido, da minha esposa, do meu filho, da minha parentela. Senhor, eu quero a autoridade do céu. Estou orando, estou buscando ao Senhor, e o Senhor vai dar autoridade. E nessa noite de hoje, Deus me trouxe para falar para você: ei, a autoridade do céu está descendo na sua vida. Não importa se é 1, se é 2, se é 7, se é 1000. Deus ele está falando: autoridade eu te dei, rapaz. Usa autoridade nessa noite. No livro de Marcos, capítulo 16, 15, fala que Deus ele nos deu poder e autoridade sobre principado e potestade para expulsar espíritos malignos da vida de pessoas que estão possessas por demônios. Se a Bíblia fala que aquele homem tinha mais ou menos 2.000 demônios ou 6.000 demônios, então dá-se a entender, de fato é, que a vida daquele homem era uma vida tribulada, uma vida sofrida, uma vida que ele era dominado por demônio, e só o milagre de Deus para expulsar, para libertar aquele homem. E Deus ele está falando: eu permiti, eu entrevistar aquele demônio e falar o nome dele, aleluia, para você ver que o mundo espiritual é sério, que tem que estar preparado espiritualmente, com oração, com jejum, com perseverança. Não adianta abrir 1 dia, 2 dias, 3 dias de campanha e você falar: Deus, cadê a libertação? Deus, cadê, Senhor? Eu quero receber. E você fala: Deus, cadê? Quanto mais eu oro, mais estreito fica. Quanto mais eu busco, parece que nada está acontecendo. Eu tenho uma palavra para falar para você: quanto mais você ora, mais você busca, mais parece que está ao contrário. Sabe por quê? É o agir de Deus movendo ao seu favor.
vai ser liberto. Quem está enfermo vai ser liberto para a glória de Deus. O demônio na vida daquele homem trazia muitos males para ele. Tem demônio da enfermidade, demônio da loucura, demônio da perturbação, demônio da luxúria, demônio da prostituição, demônio do adultério, demônio da bebedeira, demônio da roubalheira, tem demônio do falso crente. Mas Deus ele está falando, ainda há esperança, a esperança para você enquanto estiver vivo, a esperança enquanto colocar a boca no pó, a esperança, porque a Bíblia fala, aleluia, que Deus, aleluia, manifestou seu Filho para desfazer toda obra do diabo. Se Jesus está aqui, Ele está falando, é que eu quero entrar com libertação na sua vida. O homem endemoniado no cemitério já dá para ver que não é coisa boa, é coisa pesada. Então nós temos que entender, para fazer uma peleja espiritual, para entrar na batalha espiritual contra as trevas, tem situação que é só com jejum e com oração. Não é com termo bonito, não é com coque, não é com Bíblia, não é com vida de religiosidade, não é com jejum, com oração, com perseverança. E aleluia, eu quero ir além. A Bíblia fala que tem libertação que acontece quando você obedece a palavra. Por quê? Aonde o crente, quando ele obedece a palavra, o que acontece no mundo espiritual? Quando o crente ele anda na palavra, a Bíblia fala que ele é limpo espiritualmente. Quando o crente ele anda na palavra, ele se esforça para obedecer, ele está debaixo da presença de Deus, e aonde a luz, as trevas não, aleluia, não entra, aonde a luz da vida do crente, não tem como o demônio habitar. Quando você ouve a palavra, coloca em prática e fala, eu não vou pecar, eu vou me esforçar, eu vou perseverar, esse mal tem que sair. Meu irmão, quando você anda na palavra, aleluia, pelo poder da palavra, o mal tem que cair por terra. Não é no opa-opa, não é aleluia no pula-pula, é na obediência na palavra. A autoridade espiritual vai descer na vida de crente aqui, nessa noite de hoje. Deus vai dar, aleluia, autoridade no mundo espiritual para crente aqui nessa noite. Eu vi que me embaraçando como ele para cá, e que me embaraçando. Deus vai dar autoridade, vai dar autoridade. Quem acredita, receba nessa noite de hoje. Ura para cá, mandara, serenetoraia, cantaia. Ura para cá, manturia. Quando o crente está na unção, no jejum, na perseverança, acontece igual aconteceu no caso de Jesus Cristo. Você vai perturbar o inferno e não vai ser perturbado. O adversário vai falar: o que queres de mim? O que você quer? Aleluia. Eu me lembro quando eu fiz 21 dias de jejum, orando na madrugada, de manhã, de tarde, eu indo pro culto andando, louvado seja Deus. Eu andava pela rua, tinha duas pessoas que cruzou meu caminho. Um homem pulou do meu lado com uma voz estranha e disse assim: maldito, eu te odeio, sai de perto de mim. Eu não entendia nada, aleluia. O irmão estava do meu lado, já manifestou o demônio. Aí eu entendi, é quando eu estava em jejum e oração. O diabo não suporta, ele não aguenta. Quando o crente está na posição do jejum, da oração, ele tem que se manifestar. Aleluia! Receba a autoridade de Deus aí. Receba a
Davi enfrentou gigante. Davi estava capacitado para derrubar gigante. Deus vai descer a unção na vida de crente aqui. A autoridade vai descer no seu pega. Você vai receber de Deus autoridade. Quando Jesus viu de longe, o endemoniado olhou Jesus e correu e disse: Jesus, que quer de mim antes do tempo? Aleluia! Aleluia! O diabo disse assim: não me atormentes. Isso me faz lembrar quando Paulo e Silas, ele chegou em uma aldeia. Havia uma jovem com espírito de adivinhação, falsa profetisa, falsa profeta. Aquela falsa profeta disse: olha, esses são homens de Deus, esses daí, olha só, é grande homens de Deus. Aquilo, pastor, perturbou Paulo e Silas. Ele olhou assim: não, tem algo de errado aí. Ela está adivinhando, está dando lucro para os seus senhores, está dando dinheiro para o seu mestre. Falsa profecia vai cair por terra, falso profeta vai cair por terra, apostasia vai cair por terra. Paulo olhou para aquela jovem e disse assim: espírito maligno, saia dela. Sabe que aqueles homens disse, aqueles fariseus, aqueles homens que dominavam aquela jovem: porque está nos perturbando, porque está perturbando a nossa cidade. Quando o crente é cheio do Espírito Santo, ele não é perturbado, mas aonde ele anda, ele perturba. Ei, vamos mandar para prender Paulo, vamos mandar prender Silas. Está perturbando a nossa cidade. Eu tenho uma palavra para falar para você. Quando você busca, quando você ora, quando você persevera, o mundo espiritual vai agir. O diabo vai se levantar para tentar te impedir, mas é Deus falando: estou te dando poder, rapaz, estou te dando autoridade. Vai chegar um tempo que você vai, aleluia, ser notado no mundo. Receba de Deus aí. Ele vai falar mal, ele vai falar mal. Cura por pau, enxerga por pau. Deus está dando autoridade para crente pequeno. Jesus disse: farás obras maiores do que a minha ainda. O mundo espiritual é tão sério que, aleluia, atingiu o mundo físico. Prendeu Paulo e Silas naquela prisão, porque ele estava com um trabalho de libertação. A autoridade que Deus deu para eles. Sabe o que Deus está falando? A unção que Deus vai te dar, a autoridade que Deus vai te dar. Você vai ser reconhecido no céu, vai ser reconhecido na terra. Não se preocupa não se o homem não reconhecer, porque Deus está falando para mim. Tem, aleluia, líderes que têm inveja de você, da unção que Deus te deu, do jeito que Deus te usa, do jeito que Deus está te usando. Não se preocupa não. Davi vai tentar lançar a lança, mas Davi, Saul vai tentar lançar a lança, mas Davi se esquivou. Sabe o que Deus está falando? A unção que Deus vai te dar vai atrair inimigo, mas não se preocupa, o gigante vai cair. Deus vai dar autoridade para crente aqui, irmão. Não conheça alguns crentes que tem tanto poder, tanto foco, aleluia, que tem gente de altar com inveja, que tem líderes, aleluia, querendo barrar, mas Deus está falando. Deixa Deus te usar do jeito como Deus te usa. Não te intimida não. O que é ser Deus vai dar. Deus está falando aqui: eu vou tirar e vou dar ministério próprio. Para.
lembro que eu estava indo para o monte. Oh, aleluia. Eu inseri incrementar de trabalhar Estava indo para o monte certa feita com o irmão evangelizando. E na volta do monte, aquele fogo puro, muito gostoso, muito tremendo. Eu e meu amigo, e mais outro colega também, um homem mais ou menos de quase 1,85 m de altura, bem vestido. Ele pegou uma nota de R$50 na calçada e ficou falando com uma voz de criança: você quer esse dinheiro? Quer esse dinheiro? Dava para ver que ele estava endemoniado. Aí chegamos perto dele na evangelização missionária. Oh, meu Deus do céu. Aí do nada ele sentou de borboleta no chão, lembra como se fosse hoje, e falou o nome: eu sou Exu Mirim. Quer brincar comigo? Olha só, irmão, voltando do monte. Aí nós atento para orar por ele. Aí o meu colega tentou chegar perto dele para orar. Olha o que ele disse, missionário: perto de mim você não chega não. Eu te conheço. Eu sei que você vê pornografia, eu te conheço. Que autoridade você tem sobre mim, irmão? Fiquei assustado. Ok, como assim? O irmão atravessou a rua envergonhado. Aí orou eu e meu colega. Foi um trabalho para expulsar aquele demônio, mas o diabo, ele saiu daquele homem. Olha como o mundo espiritual é, irmão. Temos que estar preparado, porque trabalho de libertação não é fácil. Tem que estar em posição, orando, buscando, porque o diabo envergonha mesmo. Tem que estar na posição com Deus, para Deus usar na terra. Aleluia! Ainda tem homem de Deus, tem mulher de Deus na terra, e Deus está falando: eu quero te usar poderosamente, eu quero glorificar o meu nome na tua vida. Aleluia! É tempo de ir, aleluia, buscar as almas que estão perdidas. Sabe qual é o exemplo que Jesus deu? Passando pelo caminho, expulsou o demônio, curava um, curava outro. Está escrito. Crente não anda desocupado, crente está sempre ocupado. O crente nunca tira uma farda espiritualmente. Está no trabalho, é crente, está na rua, é crente, está em casa, é crente, está na igreja, é crente. Tem que estar preparado, porque o inimigo é sujo para tentar parar você, te desanimar, tentar, aleluia, te humilhar, te envergonhar. Mas Deus, ele está falando: a minha palavra, minha vida, vai surgir efeito na sua vida. Eu vou te usar na terra para expulsar demônio. Quando Jesus Cristo olhou para aquele homem, e aquele homem se prostrou e disse: por que me perturba? Não nos atormente antes do tempo. O diabo já sabe o seu fim trágico. Ó Senhor, permita-nos que nós sejamos enviados para aquela manada de porcos. Aí eu entendi essa palavra. Se Jesus não tivesse chegado a tempo, quem ia morrer era o endemoniado. Ele ia morrer. Porque quando Jesus permitiu que o inimigo entrasse dentro dos porcos, todos se lançaram no mar, a precipício abaixo. Aqueles porcos se mataram, literalmente se jogaram. Se Jesus não tivesse chegado na hora, aquele homem teria morrido. Mas eu dou glória a Deus que tem crente aqui orando pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu filho. Você está nessa campanha, nesse propósito. Deus está falando: eu vou libertar, eu vou curar, eu vou salvar. Continua, não para não, porque Deus está falando no meu coração. O diabo quer matar teu marido, quer matar teu filho, quer pôr atrás das grades, mas Jesus está chegando primeiro para libertar cada um deles. Se coloque em pé, meus irmãos. Porque
tem noção do tempo? Tem um tempo ainda. A intenção do diabo era matar aquele endemoniado. Quando Jesus permitiu que ele entrasse dentro da manada de porco, eles tiram sua principícia abaixo. Sabe o que Deus está falando? Não vai haver morte na sua família. Não vai haver morte no teu filho, na tua esposa, no teu marido. Não vai haver derrota na tua casa. Estou entrando para libertar, para expulsar demônio. Eu vou te usar. Tem espírito da enfermidade, tem espírito da loucura, tem espírito da epilípsia, tranca-rua. Mas Deus está falando, você vai estender a mão na tua casa, você vai orar, porque nesse propósito quem te chamou foi Deus. Você não vem em vão nessa noite de hoje. Deus, Ele vai te usar. Ele para cá, ele Jesus permitiu que todos vissem o quanto de demônio ele tinha e aí no seu nome, para mostrar, olha, se ficar nas trevas é dominado por ela, se permanecer no pecado vai ser endemoniado mesmo. Se prepara, porque eu quero te usar para libertar. Deus está dando autoridade para crente que receba nessa noite de hoje. Vai receber aí na sua vida a autoridade do céu. Deus, entra no lar dessa irmã, entra no lar desse irmão, entra, meu Senhor, entra, meu Senhor. Aquele demônio, Pai, que estava querendo colocar depressão, querendo colocar, Senhor Deus amado, doença, enfermidade, espírito do suicídio, é repreendido agora, em nome de Jesus. Vai recebendo aí na sua vida agora. Vai recebendo a autoridade de Deus aí. Você vai orar e Deus, Ele vai agir ao teu favor. Aleluia. Deus está dando autoridade para crente nessa noite de hoje. Vai recebendo. Vai recebendo de Deus em nome de Jesus Cristo. Deus, Ele está entrando na sua casa. Deus, Ele está entrando nessa noite de hoje, em nome de Jesus de Nazaré. Vai recebendo de Deus aí. Eu é que vendará-sando cononturia, preparação-do cononduri que vendará-sando ré. Quando os povos viram, todos ficaram atônitos com aquilo. Aleluia! Ele pôde entender o que o inimigo queria fazer com aquele homem. Era Deus mostrando: luta pelo teu esposo, pelo teu filho, pela sua parentela. Ora, porque é tempo de libertação. O que tem de crente endemoniado, o que tem de pessoas endemoniadas se levantando contra a sua vida, querendo parar você, querendo desanimar você, com palavra de derrota, com palavra, aleluia, para derrubar a sua moral espiritual. Mas quem te chamou foi Deus, quem te escolheu foi Deus. Eu vou agir na sua vida. Receba a autoridade do céu aí. Receba em nome de Jesus Cristo. Você vai orar nesse momento por alguém que precisa de libertação. Você vai falar: Deus, alcança, Senhor, aquela pessoa. Alcança, meu Senhor. E você vai fazer um propósito de jejum essa semana. Às vezes você pergunta: Deus, eu oro tanto, porque, Senhor, ela, Senhor, não é liberta, porque aquela pessoa não é liberta. Tem certa casta que só sai com jejum.
jejum e oração. Nessa semana, você vai fazer um jejum, aleluia, até o meio-dia, ou mais, se você puder, por aquele que você sabe que precisa de oração, ou até amanhã, ou até a próxima semana, no último dia da campanha, e você vai contar um testemunho, porque a palavra de Deus não mente, não mente, não mente. Deus, ele te deu autoridade. Muitas das vezes, pastor, nós diminuímos. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou apenas um membro, eu sou apenas um vaso pequeno. Eu tenho uma palavra para falar para você. Deus te chamou a partir do momento que você levantou a sua mão, aceitou Ele como teu Salvador, se batizou, congrega, busca Deus, é servo de Deus. Você tem autoridade, tem que saber usar, tem que usar a autoridade. Não aceita o seu filho, não aceita você perder o seu filho para o mundo. Não aceita aquela pombagira tomar seu marido. Não aceita aquele pombagira tomar sua mulher. Não aceita aquele demônio levar o teu marido para beber, pro álcool. Não aceita aquele demônio levar sua filha para prostituição, o seu filho para droga. Jesus Cristo ainda cura. Jesus ainda liberta. Jesus ainda cura. Por mais que não se prega isso muito nas igrejas, é mais culto ponte, é mais culto de dar dinheiro do Pix, é mais culto de opa-opa, é mais palavra emotiva. Não se vê falando mais de cruz, não se vê mais falando de arrebatamento, não se vê mais falando de libertação. Jesus ainda cura, Jesus ainda liberta, Jesus Cristo ainda transforma. E se você crê na palavra de Deus, ela não volta vazia, ela tem poder para agir na sua vida. É só tomar posse. Dois homens indo para o caminho de Emaús, achando que morreu quando Jesus, achando que tudo acabou quando Jesus morreu na cruz. Jesus apareceu para ele, fez ele voltar para Jerusalém. Em Lucas 24, 49, se eu não me engano, permanecei na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Maravilha. E eu termino aqui. Por que poder? Porque o poder de Deus não é para você ser egoísta, não é para se encher e falar sou um crente cheio. O poder que Deus quer derramar na sua vida é para te usar na tua casa, no teu ministério, na evangelização. É para você estender a tua mão e falar: Satanás, eu te dou uma ordem em nome de Jesus. Na minha casa você não domina. Em nome de Jesus, sai da minha casa, sai do meu lar, sai do meu marido, sai da minha esposa, sai do meu filho. Eu uso a autoridade que Deus me deu. A minha casa você não domina. Em nome de Jesus, eu não te dou autoridade para destruir a minha família. Eu estou nessa campanha de libertação, porque Deus sabe do que eu preciso e Ele é maior e vai me dar vitória. Usa a autoridade que Deus te deu. Usa. Pode usar, porque Deus ele vai te honrar. Senhor Deus eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor. Senhor Deus amado, obrigado, meu Pai, pela sua palavra. O Senhor nos mostrou, Pai, que o mundo espiritual não é brincadeira. O Senhor nos mostrou, Pai, que Deus está preparado para lidar com batalha espiritual, Senhor, com hostes espirituais, ó Pai. O demônio tinha intenção, Senhor, se ele não fosse expulso, de fazer aquele homem se suicidar e levar a alma dele para o abismo. Mas o Senhor chegou na hora certa, no momento certo, e libertou aquele homem, e ele foi liberto. Eu peço, ó Pai, na vida dessa irmã, na vida desse irmão que está aqui nessa noite
de hoje, nessa campanha de libertação, nessa campanha, Senhor Deus amado, opera, meu Pai, liberta, meu Deus, em nome de Jesus. Eu creio, Pai, que o Senhor vai, meu Deus amado, dar vitória para cada crente nessa noite de hoje. Receba aí na sua vida. Dele que me dará Sandorimidaya. Receba em nome de Jesus. Pode se assentar. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.